Boa noite a todos. Graças a Deus. Hoje é dia de falarmos de prosperidade, que é um assunto que interessa a Deus e deve também interessar aos seus filhos. Por quê? Quantas são as obras, quantos são os projetos, quantas são as coisas que não acontecem, justamente porque não tem recursos financeiros para acontecer. E isso é uma coisa que nós poderíamos evitar se nós entendêssemos que Deus quer dar riquezas, para que essas riquezas se transformem em vidas através da divulgação e da propagação do Evangelho. E é por isso que nós precisamos então ter essa característica. Você trouxe a sua Bíblia? Abra por favor no livro de Josué, o capítulo é o 1, e nós vamos falar aqui sobre um assunto importante a respeito daquilo que Deus quer para nós, cada um de nós. Diz aqui, Josué capítulo 1, o versículo também 1, e diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Meu servo Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então veja que o Josué estava numa posição de estagnação, parado. Ele estava tão habituado a ser comandado e a ser, vamos dizer assim, dirigido por Moisés, que quando chegou a hora dele tomar decisões, quando chegou a hora dele ser um líder, ele não conseguia tomar atitude. Ele estava ainda verdadeiramente preso à liderança de Moisés. Mas Deus não pode usar morto, Deus não usa aquele que desce à sepultura. Isso fala no Salmo 103, Salmo 94, deixa claro lá que Deus não pode ajudar aquele que desce, não usa aquele que desce à sepultura. Então aqui o Josué é uma representação de muitas pessoas que acreditam que tem que viver. Agora há pouco estava vendo uma mensagem ali, ouvindo uma mensagem falando sobre mentoria. E aí está falando lá, né, os processos, as etapas da mentoria que a pessoa tem que passar e enfrentar. Mas a própria Bíblia diz também no livro de Gálatas que nós temos que ficar debaixo da mão de tutores e de curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então veja que o próprio Deus usa pessoas mais experientes, pessoas mais capazes para poder então nos dar um norte na vida, para nos orientar, até que chega um momento que Deus quer ver nós tomarmos a direção, nós tomarmos então a iniciativa. Essa é uma característica que todo pai, todo ser humano que tem uma criança perto de si, ele fica empolgado, ele fica satisfeito, ele fica feliz quando ele vê o progresso de uma criança. Então a palavra prosperidade, ela não quer dizer propriamente enriquecimento. Quando se fala prosperar, todo mundo vê questão de dinheiro. Mas essa é também prosperidade, melhorar financeiramente. Mas a autêntica prosperidade é a melhoria da pessoa.
é a pessoa melhorar cada vez mais. É a pessoa sair, como eu conheço um, por exemplo, na igreja, que ele era meio que morador de rua, por assim dizer. Bem pobre, paupérrimo, ele era analfabeto, e aí Deus então chamou, deu a ele um ministério, ele acabou os estudos, ele formou-se na universidade, eu não lembro se ele já tem ou não a carteirinha da ordem, mas pode-se dizer que praticamente um advogado, foi um grande líder entre nós, sabe muita coisa, e ele era analfabeto praticamente, não sabia ler, não sabia escrever, vivia jogado na rua lá, e Deus o chamou e o deu a ele essa glória. Então a palavra prosperidade quer dizer crescer, evoluir, e nós temos que nos preparar para isso. Por quê? Porque aqui deixa claro que agora a missão não era mais de Moisés, agora era de Josué. Ele que tinha agora a missão de levar o povo até a terra prometida. A missão de Moisés era libertar o povo, tirá-lo debaixo da opressão, enfrentar Faraó. Para isso Deus o criou como quase que um faraó, para chegar o tempo de Deus usá-lo para poder estabelecer uma nação e colocar as leis e as regras que ele, Deus, queria que fosse colocada no meio do povo dele. Aí então ele escolheu, o Josué no caso, ele escolheu, aliás, o Moisés escolheu o Josué. Então o Josué tinha condições de dar continuidade, mas ele estava parado. Ele estava ali esperando que alguma coisa viesse a acontecer. Aí vem o versículo 3, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Quer dizer, ele tinha a oportunidade de conquistar toda a terra que Deus deu a ele. E caberia a ele tomar atitude. É aquela pessoa que... A igreja está cheia de gente assim. Ela vem à igreja, ela ouve a mensagem, ela concorda, ela canta os louvores, mas na hora de colocar aquilo em prática, a maioria das pessoas não conseguem. Parece que o Deus que ela serve é um Deus morto. Parece que ele está literalmente morto. Ele não tem, essa pessoa não tem vida com Deus. Porque, inclusive, eu estava conversando com um cidadão uma vez, e ele disse assim: pastor, existe uma coisa que eu sei que o senhor pode me ajudar. Já me soou bastante estranho, mas eu não consegui ter resposta para isso. E aí ele contou, ele falou: olha, quando o senhor prega, quando o senhor está pregando, eu ouço a mensagem, eu vibro, só tem ali umas mensagens profundas, isso mexe comigo, e eu guardo aquilo tudo, fico ali maravilhado. O problema é, assim como o senhor dá exemplo, como eu falo aqui, falava sempre em toda reunião, aqueles exemplos que o senhor dá, eu canto um louvor na igreja, seja ele qual for. De repente, eu me vejo praticando tudo contrário àquilo que eu cantei lá na igreja, ou contrário àquela mensagem que eu ouvi. Agora, o que me chama a atenção é, quando eu estou na prática do erro, ou quando eu estou na rebeldia, eu nem lembro que aquilo existe. Acabei de fazer a porcaria, aí vem então a lembrança. Ó, você viu lá aquela mensagem e tal? O que significa isso? Aí eu falei para ele, significa que a palavra de Deus não é viva para você. O diabo é que está usando ela para te condenar, porque Deus não condena, Deus não joga na cara. Ele não vai deixar o camarada cair, se arrebentar todo, se lascar todo, para depois falar: bem feito, está vendo? Caiu. Ele não faz isso, isso é o demônio que usa a Bíblia para condenar a pessoa. Mas por quê? Porque quando a pessoa está ouvindo a palavra, ela não tem aquela dimensão de entender que ela está falando, ela está ouvindo um recado de um ser vivo, de alguém que é real. E essa tem sido a nossa luta nesses próximos dias, principalmente, para quebrar essa situação. Muitos vivem na igreja, estão na igreja, mas o Deus dele não é vivo. O Deus dele não dá orientação, não dá um toque, não fala na hora certa. E isso é ruim. Estava ontem conversando com a minha esposa sobre mensagens, palavras e tal, e aí ela estava dizendo que na madrugada de domingo, era quase 2 horas da manhã, e ela querendo dormir, mas ao mesmo tempo aquela impressão que Deus tinha algo para ela. E aí resolveu então ignorar o sono e buscar a Deus. E ela falando, né, das mensagens que Deus deu para ela ali, até uma mensagem de uma pregação que ela vai fazer no final do mês, e louvor, Deus deu tudo assim, né, aspas, de bandeja. Aí eu brinquei com ela, falei assim: então, e se tivesse dormido, você acha que ia ser a mesma coisa? Ela falou: claro que não. Então é assim, a gente precisa entender, quem tem Deus vivo, ele percebe-se, ele consegue se perceber. Quem serve a Deus através de uma religião, através de um homem, nunca teve um tete a tete com Jesus, ele é igual a Josué.
quando falta aquele que lidera, ele é inútil. Parece que uma ameba da vida, não toma decisão, não faz nada. E Deus estava dizendo ao Josué, meu servo Moisés morreu, filho. Acabou, acabou. E alguém até, inclusive, alguns pregadores falam isso. Deus não disse assim, Moisés, teu senhor. Ele disse, Moisés, meu servo. Ele era meu servo. Ele fazia o que fazia, dava as ordens para você e tal, sobre as minhas ordens. Eu mandava nele e ele transmitia para você. Mas agora, esse meu servo morreu. Agora eu preciso de alguém para me servir. Acorda para a vida, levanta. E assim é o caso de muitas pessoas em relação à vida financeira, em relação à vida social, à vida psicológica. Quer dizer, o tempo vai passando e ela não entende que só pode ser um demônio que esteja ali atuando, ou senão era uma pessoa religiosa e não propriamente aquele que adora em espírito e verdade, porque se ela for, o próprio Deus vigia dentro dela. O próprio Deus tem um cuidado todo especial para não deixar aquela pessoa parar na vida, para não deixar ela errar, para não deixar ela cometer um erro, tomar uma decisão errada. Mas, a partir do momento que ela não entende isso, fica como Josué. Se o Josué não é orientado por Deus aqui, o povo não ia entrar na terra prometida e é perigoso ele achar que Moisés é que morreu antes do tempo. Quem mandou Moisés morrer? Quem mandou ele morrer? Não foi Deus que falou que ia levar o povo para a terra prometida? Moisés morreu, não tem nada a ver com isso. Então essa é a situação, essa é a circunstância que precisa ser levada em consideração. É isso que você precisa aprender na vida, que Jesus ele trata a gente dessa maneira, vamos sempre depender dele, sempre precisar dele, mas temos que ter essa percepção, poxa, eu estou cansado, mas não posso dormir, eu preciso, Deus quer alguma coisa para mim, e aí vem o resultado, quer dizer, a pessoa de alguma forma é beneficiada, aí tem um sono, tem um cansaço, que vem no dia seguinte, que seja aquela coisa toda, mas tudo isso vale a pena, quando a pessoa entende. Se ela não compreender, nem o próprio Deus pode contar com ela. Por quê? Porque deixa claro aqui, em todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e do grande mar, para o poente do sol, será o vosso tempo. E ninguém susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E não te deixarei e nem te desampararei. Então o caso é esse, quer dizer, o Moisés certamente tinha falado para o Josué, olha, quando eu falecer, quando o Senhor me levar, coisa assim, você que vai cabeçar aí, você que vai ter que, né, tomar a iniciativa. Se ele tivesse crido daquela forma de verdade, na morte de Moisés, ele ia sentir a morte dele, ia ficar chateado, estava acostumado, estar com ele tanto tempo, aquela coisa toda, mas aí então, caberia ele então colocar em prática o que ele aprendeu, até para honrar a memória do Moisés, até para que alguém dissesse, olha, realmente valeu a pena, hein? Esse sacrifício todo aí que o Moisés teve, todo esse trabalho de ensinar, valeu a pena. O camarada é tão correspondente quanto o Moisés, ele faz tanto quanto o Moisés, ainda que seja de forma diferente. O Moisés escreveu a lei, fez uma série de coisas que não era a função do Josué, mas ele tinha a importância dele e poderia fazer o ministério dele. Por quê? Acabou o ministério da doutrinação da lei, da escrita da lei, e agora era o ministério da conquista, é o ministério da guerra. Então Deus não errou quando escolheu o Josué, ele escolheu a pessoa certa, e assim ele não erra quando me escolhe, escolhe você. Só que, para que os planos de Deus vá adiante, eu tenho que prosperar, eu tenho que crescer, muitas das vezes financeiramente, eu tenho que crescer muitas das vezes na questão de educação, na questão de cultura, eu tenho que ampliar o meu conhecimento, os meus limites, senão eu não vou a lugar algum. E é isso que acontece com alguns. Jesus fez tudo, Jesus morreu por mim, Jesus realizou sim, e você tem que fazer valer aquilo que Jesus fez. Eu estava esses dias orando e estava louvando a Deus, aquele louvor lá, Deus, Jesus, Deus de milagre, e eu estava lembrando de um testemunho que o camarada deu, e o missionário ficou assim, né, se realizou com o testemunho do camarada, ficou feliz com o jeito que o cara falou, e como foi o testemunho. E ele conta, esse camarada conta, que ele tinha assim, uma hemorroida, mas daquela bem
pesada, daquele negócio bem grave mesmo. E aquilo estava incomodando. E ele passou a perceber sobre a determinação. Ele passou a entender a respeito da cura. E começou a compreender que não ia acontecer nada se ele não cresce, se ele não tomasse uma decisão de crer. E aí então ele tomou uma decisão. Eu vou viver a cura de Cristo. Eu vou estar curado, como diz a Bíblia. E aí ele conta, ele teve assim uma inspiração da parte de Deus e ele resolveu então acreditar naquilo que Deus falou. Todos os dias, durante 30 dias. Eu só não me lembro se ele propôs 30 dias ou ele foi até a cura se manifestar. Eu lembro da pergunta do missionário, mas não lembro do que ele falou. Mas enfim, o camarada, todos os dias, num determinado momento, ele então entrava no banheiro, abria, fechava lá o ralo do banheiro no box, e aí todo box tem um sobressalto, né, geralmente, no ralo, e ali então ele fechava o ralo e enchia de água até onde dava. E aí, nu, pelado, do jeito que veio ao mundo, ele sentava ali naquele box e começava a orar a Deus. E ficava ali, se não me falha a memória, 1 hora, todos os dias, 30 dias. Aí, ficou curado. E aí, quando ele comentou isso para o missionário até se emocionou. Falou, gente, que bonito. É isso que Jesus gostaria de ver em cada um de nós. Mas tem gente que não consegue ser firme numa determinação de Deus 30 minutos. Tem uns que não conseguem ser firme 30 dias. Tem outros que não conseguem ser firme 30 semanas, muito menos 30 anos. Quer dizer, a pessoa que não tem uma vida com Deus vivo. Ela tem uma vida de religiosidade. Então ela acha que ela ouviu, que ela escutou, ouviu a mensagem, ela veio à igreja, ela cantou o hino, ela entregou o dízimo, ela fez o que tinha que fazer, está tudo certo. Deus não tem acesso, Deus não tem acesso completo a essa pessoa. Ela não consegue, ela não percebe. Repare que aqui não diz que Josué orou a Deus e disse, Senhor, teu servo Moisés morreu. Foi Deus que falou com ele. Mas caberia ser ao contrário. Poxa, agora o Moisés foi enterrado, eu sou o segundo aqui do povo, e Deus, e agora, para onde eu vou? Caberia estar escrito aqui. E Josué buscou a Deus como Moisés. E Josué subiu ao monte e clamou à face do Senhor, dizendo, Senhor, que farei eu com este povo? Não diz isso. É literalmente a representação daqueles que tratam Jesus como se ele fosse apenas uma figura retórica, como se fosse apenas uma história. Ele não tem uma vida com um Deus vivo, um Deus real, um Deus que é diário, um Deus que cuida dele, um Deus que dirige ele, um Deus que sabe cuidar, um Deus que sabe fazer o que o homem não pode fazer. Veja que estava tudo preparado. O Josué tinha um poder sobre ele, versículo 5 diz, e ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Aqui Deus já deixa claro, amigo, enquanto você estiver vivo, eu vou te dar uma força que você será irresistível. Suster quer dizer ficar de pé. Nenhum inimigo poderia ter força para resistir à força que estava sobre Josué. E apesar disso tudo, ele não fez nada. Se Deus não cutuca, acorda para a vida. Vai ficar aí babando até que hora? Ele ia simplesmente passar o tempo. Assim como também, se você vê a história, o próprio Deus no final da vida dele, Deus puxa a orelha dele e diz, olha, você já é velho e quanta terra ficou para conquistar? Você não conquistou todas as terras que eu gostaria que você conquistasse. E isso é uma representação do que Deus tem para nós. Quer dizer, caberia a ele, já estava dito, Deus já disse, ninguém susterá contra você, não tem um inimigo que vai resistir você todos os dias da sua vida. E ainda disse mais, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então veja que Deus dá a ele toda a oportunidade de comunhão. Irmão, essa deve ser a situação financeira. Eu fico pensando, meu Deus, como é que se pode imaginar uma igreja mais fraca do que o tráfico de droga? Que isso, pastor? Verdade. Se eu pudesse, ia colocar aqui alguns que eu sei que vivem do tráfico de droga, eu ia colocar ele aqui para ele falar para você se caiu a venda de droga. Se ele está em crise financeira. Como é que na igreja está? Como é que na igreja você tem sempre a desculpa? Porque essa vez, esse tempo, essa situação, essa circunstância, essa crise. Só na igreja aqui tem essas coisas.
Vamos chamar aqui o dono dos hipermercados, que seja o Extra, que seja lá qualquer um deles lá. Vamos trazer aqui e vamos perguntar para eles como é que está as vendas nos últimos tempos. Ninguém deixa de comer. Claro, tem as suas exceções, mas em regra, está mais caro, compra. Quem tem filho pequeno tem que dar uma mamadeira. Um tempos atrás, não sei quem me falou, o preço do leite, um absurdo. Até então tem que comprar, fazer o quê? E todo tempo de inverno o leite é bem mais caro mesmo do que qualquer época do ano. A desculpa que eles dão é que não tem pasto suficiente para o gado, ele não come o suficiente, não produz leite suficiente, e ainda para não morrer, eles têm que gastar um dinheirão com ração para manter o gado vivo, principalmente as vacas, para produzir leite. Então, por isso, inverno, leite é caro. Mas a gente compra. Dá-se jeito e compra o leite no inverno. Para Jesus, você põe uma campanha, você põe um objetivo na igreja, pessoal, todo mês, dia tal, todo mundo vai trazer aqui R$ 100. É 2, 3 meses que às vezes acontece. Quando acontece. É impressionante o nível de irresponsabilidade e de falta de vida com Deus que a maioria de nós temos. Achamos que Deus é Deus de brincadeira. Pegamos ali um envelope, fazemos um propósito, aí vem um vento, uma situaçãozinha, uma circunstância. Primeira coisa que nós deixamos de lado, a oferta e o dízimo, alguns. E aí eles dizem, não, porque Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe se eu pudesse. Irmão, isso não é uma palavra de desculpa que nós podemos dar a Deus. E a razão é uma só. Ele deixa claro aqui que ele estava com Josué todos os dias da vida dele e ninguém conseguiria suster diante dele. Sabe a falta da oferta que você deixa de trazer na igreja? Só tem uma explicação: falta de esforço da sua parte, falta de vontade, falta de entender a importância de ser constante e fiel no seu dízimo e oferta. Eu vejo pessoas diminuírem, como, gosta muito de chocolate. Aí sempre tem um troquinho ali, vai lá e compra o chocolate. Pega essa mesma pessoa e diz assim, faz o seguinte, toda vez que você quiser ter vontade de comer um chocolate, guarda o seu dinheiro. Depois, no final de um ano, você vê lá quanto é que você tem lá. Vai ter um troco bom. Ou senão, diz para ela, toda vez que você tiver vontade de comer um chocolate, compra lá uma comida para um morador de rua e dá para ele. Pelo menos vai ter galardão, como alguém disse, ainda não engorda. Mas é assim. Para nós dá jeito. Para nós a gente arruma um jeitinho. Arruma um jeito aqui, arruma um jeito ali, arruma um jeito de uma forma ou de outra e tal. Agora, o que se diz respeito para as coisas da continuidade da obra de Deus, sempre tem uma desculpa. Sempre tem um motivo para sermos infiéis, para não cumprirmos o nosso propósito com Deus. E aí ficamos pensando, por que para mim não funciona? Por que eu não consigo prosperar? Porque você não é responsável. Você não tem responsabilidade. Você já pensou? Um dia eu perguntei para um cidadão, ele veio pedir oração para mim. E aí ele falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse, porque eu quero ter meus negócios, quero ter minha própria empresa, meu comércio. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, eu queria rir, mas não podia, né? Até por questão de educação. Eu virei para ele e falei assim, você está certo o que você está falando, irmão? Sim. Posso falar a verdade para você? Pode. Irmão, todo mundo fala de você, irmão dele, irmão segundo a carne. Todo mundo fala que você é preguiçoso, irmão. Você é um cara extremamente preguiçoso. Você é desinteressado, às vezes o cara está morrendo do teu lado, lá sua mãe, o pessoal na sua casa precisando. Você está no sofá, você morre lá e nem se importa de levantar do sofá para ajudar, para fazer alguma coisa. Quem é dono do próprio negócio, irmão, pode ser que no final do mês ele é o que maior tem renda. Mas dá uma olhadinha para quem tem negócio próprio. Vê a vida que o cara leva. É o primeiro a chegar e o último a sair. E se não der certo, quem tem que se lascar é ele. Se a empresa falir, quem perde tudo é ele. Se acontecer isso, aquilo, outro, quem tem que responder é ele. Irmão, me leva a sério. Aliás, me leva a mal. Mas eu estou falando com você com seriedade. Você não serve nem para ser promovido na empresa. Nem para deixar de ser empregado você serve. Ele ficou olhando para minha cara assim. Se você quiser mudar, é um problema seu. Estou falando o que está no meu coração e que eu já ouvi de outras pessoas a seu respeito. E se eu estiver mentindo, pode me repreender se eu estou falando alguma besteira. Não, pastor, o senhor está certo. É aquela pessoa que pensa assim, bom, o comerciante, né, tem um grande faturamento, tem um dinheiro. E aqueles coitados que infelizmente às vezes enfrentam assalto. Entra lá um vagabundo, leva toda a mercadoria, faz e acontece.
Ninguém pensa nisso. Por isso tem gente que não dá para crescer, irmão. O cara não tem a menor estrutura para crescer. Ele não tem a menor condição de melhorar na vida. Por quê? Por causa dele mesmo. Que ele é preguiçoso, ele é relaxado, ele não tem esforço, ele não se dedica, ele não serve um Deus vivo, um Deus que o dirige, um Deus que o faz. Estava vendo lá o acidente lá, o acidente não, o incêndio lá na 25 de março, que está desde ontem, acho que 9 horas da noite, e ainda agora há pouco ainda tinha focos de incêndio. E eu estava lembrando em tempos passados de alguns amigos, entre os quais o Valmir, que eu vi falando aqui, que era um coluna, quando a Receita Federal batia ali em algumas lojas, na própria Galeria Pagé e outros mais região ali, e fechava todos os comércios. Eu me lembro que ele falava, naquela época era 12, 15 mil reais, 12 mil reais o aluguel da loja dele. Quer dizer, tinha que vender 500 reais exclusivamente só para pagar o aluguel do cara diário era 500 reais, isso em 2008, 2007, 2008. Hoje deve ser muito mais caro. E aí estava falando lá que 80% das lojas ao seu redor está fechada, não está tendo acesso, ficou fechado o dia todo. Só 20% das lojas ali da região é que abriram e funcionaram normalmente. Porque o incêndio foi muito grande, muita viatura de bombeiro, fecharam todas as ruas. Imagina a cabeça desse cara no dia de hoje. Ele perdeu um dia de faturamento. Detalhe, quinto dia útil foi sexta-feira, se não me falha a memória. Quem recebe salário tem dinheiro esse final de semana. Inclusive, final de semana, eu me lembro, inclusive, do próprio Valmir, estava lembrando disso, ele falando que lá na loja onde ele trabalha e outras maiores lojas, o maior movimento é segunda, terça e quarta. E ele dizia o porquê, pastor, como a gente vende por atacado, então o pessoal que vem comprar aqui, eles reabastecem na segunda, terça e quarta e vende quinta, sexta e sábado e domingo, na onde eles têm lojas e comércios. Quer dizer, lembrando do que ele falou, o principal dia de venda era justamente hoje, segunda-feira. Agora, pergunta para um funcionário que trabalha lá, se ele está tão preocupado de ter perdido um dia de faturamento igual o patrão, o dono da loja. Por isso, antes de você querer pedir alguma coisa para Deus, se você quiser crescer, se quiser ter alguma expansão na vida, seja financeira, ministerial, espiritual, em qualquer área da vida, a primeira coisa que você tem que ter é responsabilidade com os seus atos. Porque aqui Deus deixa claro para o Josué, Josué, a minha parte é garantida. O jeito que eu fui com Moisés seria contigo, todos os dias da sua vida. Enquanto vivo você estiver, fique tranquilo que a minha parte eu vou sempre fazer. Eu vou atender as suas orações, eu vou estar à sua disposição, eu vou te iluminar, eu vou te orientar, eu vou te dar todo tipo de orientação e iluminação para você seguir e cumprir o ministério que eu deixei agora nas suas mãos. Agora, Deus fala para o Josué, versículo 6, esforça-te e tem de bom ânimo. Veja, esforça-te. Aqui não está dizendo, como disse lá no livro de Isaías, lá no livro de Isaías 41:10, que muitos amam esse versículo, parece que é o único da Bíblia. E está lá, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Aí ele diz assim, eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento. Todo mundo ama isso, que beleza. Deus me ajuda, Deus me sustenta, Deus me esforça. Aqui ele não está dizendo, Josué, eu vou te esforçar. Por que ele não está falando isso? Porque ele já disse, olha, eu sou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Então, querido, a coisa vai acontecer de acordo com a sua disposição, não mais a minha. Eu, Deus, já coloquei à sua disposição minha glória. O meu poder já coloquei à sua disposição. Serei contigo todos os dias como fui com Moisés. Não te deixarei e não te desampararei. Acabou. Acabou. E cadê esse Deus para esforçar a mim e a você para a gente continuar fiel? Fiel nas doações, fiel nos dízimos, fiel em crer num plano e num sonho financeiro que Deus tem para nos dar. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus que não está fazendo quase que nada nos dias atuais em relação a muitas igrejas? Será que esse Deus é menos capaz do que o Deus que ajuda lá o traficante a vender droga? Que faz o viciado ser maluco a tal ponto que pega lá uma coisa de grande valor, vende por milharia para poder ir lá levar dinheiro para o traficante? Cadê esse Deus?
Cadê esse Deus que dá a você disposição para continuar? Se alguém fizer algum comentário, vir algum pensamento em desistir, você vai estar amarrado. Eu sou fiel, eu sou daquele que vou até o fim. Deus é comigo, Deus está comigo, não me deixe nem me desampara. Cadê? E por que Deus está inerte na vida de alguns? Porque a parte do esforça-te, tem de bom ânimo, faça a tua parte. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser carnal, deixa de ser de má vontade. Não está acontecendo. E aí Deus então fica de braços atados, braços cruzados, mãos atadas. Ele pode tudo, mas não tem podido nada ultimamente. Motivo: a falta do nosso esforço, a falta da nossa parte, a falta de entender que crer é resistir, é fazer contrário. Não, eu creio, Deus tem algo especial para mim. Foi o caso aí da minha esposa, como também já aconteceu comigo e aconteceu com várias pessoas. Por que Deus tinha que falar 2 horas da manhã no domingo, levando em consideração que a gente acorda domingo 6 horas da manhã, quando acorda tarde? Será que Deus tem algum problema na cabeça? Será que ele esqueceu que hoje, por exemplo, ela não tinha nem horário para acordar, que não tinha compromisso nenhum, nem das coisas dela de advogado e nem nenhum outro? Será que Deus esqueceu? E detalhe, segundo ela disse, deu mensagem para o final do mês, falta tanto tempo. Tinha que deixá-la sem dormir ontem, na madrugada, para falar com ela ontem? Como assim? Mas é assim, são essas coisas assim que a gente vai perdendo. Essa essência, né, de entender que somos servos. O Senhor mandou, eis-me aqui, Senhor. Estou aí, pode falar, faz o que o Senhor quiser. Não, a gente questiona. Ah, Jesus, amanhã eu tenho que acordar tarde, é cedo. Amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo outro. Não, amanhã eu não tenho nada a não ser obedecer ao Senhor. Deus só vai dar essa graça. Essa é a característica que Deus pode fazer. É assim, irmão, Deus faz de todas as formas e maneiras. Então, para a gente já ir para finalmente, ele diz aí, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar, o versículo 6, a terra em que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer tudo conforme a lei que o meu servo Moisés ordenou. E nela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, que prudentemente conduzirás por onde quer que andares, e não te aparte do livro da tua boca o livro dessa lei. Antes medita de dia e noite, e para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, é uma ordem, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem se espante diante do inimigo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Acabou. Não dá certo na vida da grande maioria, porque a pessoa não se esforça. Ela não tem a dedicação do esforço. Ela não entende o quanto é necessário se esforçar em acordo com aquilo que Deus fala. Ela quer do jeitinho dela, no limite dela. Se tiver com vontade, eu vou à igreja. Se eu estiver disposto, eu vou à igreja. Se não tiver assim, eu faço isso. Se não tiver assado, eu faço aquilo outro. Se a minha mãe não gostar, se meu pai deixar, se... Não existe isso. É constância, é vida constante, é vida de disposição, é vida de continuidade. Assim foi Moisés. Moisés sempre à disposição na mão do Senhor. Em toda a sua vida serviu a Deus ali com fidelidade, com disposição. E o Josué esteve ao lado dele, no mínimo 40 anos. Eles passaram 40 anos no deserto. Então o Josué passou no mínimo 40 anos ao lado do Moisés. Josué estava ali ao lado do Moisés 40 anos. E depois de 40 anos, Moisés morreu e ele ficou inerte. Caberia ele nessa hora dizer Jesus, ou se no caso ele não poderia falar que nem sabia o nome de Jesus, mas se fosse o nosso caso, Jesus, agora chegou a hora de fazer valer todo o meu aprendizado, tudo aquilo que eu vi o Senhor fazer pelo teu servo, tudo aquilo que eu percebi que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor prometeu, está na hora de se cumprir. Eis-me aqui, Senhor. Não. Vê que ele era tão desanimado que Deus disse, tem bom ânimo, acorda, faça a tua parte, né? Tenha disposição, vá contra. A palavra resistir significa fazer força contrária.
Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, ela está falando, faça a força contrária. Faça o contrário que ele mandou você fazer. Faça o contrário a essa disposição da carne, essa preguiça. Faça o contrário. É o que ele está querendo dizer. E quando a gente aprende a resistir ao diabo, ele foge, ele passa a correr da gente. Mas enquanto nós acharmos que o problema é Deus, o problema é o lugar, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é aquilo outro, o problema é o trabalho. Não, o problema é a nossa incredulidade e carnalidade. O problema é a nossa falta de disposição. É assim que funciona. Estava conversando com um pastor um dia desse, e ele estava falando de uma menina lá na igreja dele. Contou lá a história e tal, e aí ele disse assim, não, e tudo que ele falava assim, não, pastor, porque teve uma vez que aconteceu isso e aquilo outro, e aconteceu isso e aquilo outro. E ele ia falando, repetindo. E conforme a gente foi conversando, aquilo me chamou a atenção. Eu virei para ele e falei assim, irmão, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías 43, 18. Aí ele abriu, está lá. Não lembreis as coisas passadas e nem considereis as antigas. Mas veja que eu faço algo novo. Aí eu expliquei para ele. Você reparou que tudo que eu falo, você tem uma referência do passado? Não, porque foi assim na época tal. Como é que Deus vai mudar, irmão? Você está preso no que sempre foi. Você está crendo no que ela diz, tudo que ela disse para você em relação ao passado. Como é que Deus vai fazer algo novo? Está lá, se você não considerar o passado e as coisas antigas, eis que farei uma coisa nova. Coisa nova é coisa que nunca existiu. Mas como é que vai ter algo novo se a pessoa está presa no velho? Não tem como. É verdade, né, pastor? Eu vou conversar com ela. Passou, a gente não falou mais o assunto, e aí ele veio aqui uns dias atrás, e aí, irmão, e aquela situação tal daquela moça? Resolveu, pastor. Resolveu, mas não foi fácil não, porque toda vez que eu ia falar para ela, dizia assim, não, porque no tempo tal, esquece, tempo tal não existe. Esse tempo não existe mais, agora é o tempo atual. Agora, nesse tempo é assim. E ele disse que levou um tempo para conseguir tirar dela esse demônio e esse costume de ficar presa no passado. E assim é o que o diabo ganha, tanta batalha. O Josué não fez nada, porque estava preso na liderança do Moisés. O Moisés já tinha morrido e está lá o Josué babando. E assim o diabo faz com todas as pessoas que não entendem que é o tempo atual, é o tempo presente, é assim que tem que ser e é assim que vai ser. Acabou. Se você entender isso, você está pronto para viver um presente bem-sucedido e um futuro garantido. Se você não se desprender do passado, não se desprender da irresponsabilidade de ficar andando na aba dos outros e não aprender a andar por si próprio, Deus não pode nem cumprir planos na sua vida. Essa é a regra para todos nós, irmão. Então fica aí o exemplo que prosperidade é isso. Você pode ser um tapado elevado ao cubo. Alguém começa então a te doutrinar. Jesus vai te ensinando por meio da palavra. E você tem que mostrar progresso. Você tem que progredir. Se não houver progresso, você está dizendo, entre outras palavras, não quero viver vida de bênção, não quero ser abençoado por Deus. É o que você está dizendo. Nas entrelinhas, o que você está dizendo é exatamente isso. Eu me lembro um fato, só para a gente concluir, e o pessoal até brincou, né, que o pessoal tinha que medo dessa mulher. Eu estava na faculdade em 2001, nós estávamos lá numa aula, e toda hora a fulaninha interrompia o professor. É gente que parece que não se toca, tem 50 alunos na sala, ela quer atenção só para ela. Aí chegou uma hora que eu me irritei, falei, brincadeira, eu vim aqui para ter aula, não vim aqui para ficar ouvindo conversinha. E outra, olha, não falei o nome, eu falei, olha, eu penso assim, o dia que você veio fazer faculdade, você tem que entender, já diz, curso superior. Se você quer ser igual, então sai da faculdade, vai fazer culinária, vai fazer o que você quiser. Aqui é para quem quer ser superior. Eu vim para ter aula. Lá de trás, eu fiquei até de pé para falar. O professor da frente deu risada. Olha, obrigado, hein? Esse aí foi meu advogado. Pessoal, vamos continuar a aula. Ela não ficou mais na aula, na classe de aula, mas uma semana desapareceu. Uns disseram que ela foi para outro curso. Outros disseram que ela parou. Não sei o que aconteceu com a fulaninha. Mas eu sei que foi uma indignação, assim, que eu sei que foi Deus que me usou. Já dei na lata. Muitos de nós e de vocês é assim. Você quer que o mundo pare para andar no seu ritmozinho de tartaruguinha. Se o ritmo é de coelho, filho, você tem duas opções. Ou você entra no ritmo de coelho ou sai da frente.
Não vai parar o mundo e fazer ele ser uma tartaruguinha para você andar ali, igual um coitadinho. É o que essa mulher queria. Ela queria que o professor de universidade ficasse fazendo ditado, escrevendo na lousa. Na universidade está lá para quem quer ser superior. O cara fala. E quem é inteligente anota e anota com rapidez. Que ó, no dia tal vou dar a prova. Acabou. Tem professor que chegava na sala, só punha lá o tema da aula. Vamos falar sobre o direito das coisas. Acabou. Abre lá, mandava na hora lá. Abre lá o seu código penal no artigo tal. Ô fulano, lê aí o artigo. Vamos, segundo o artigo tal. Acabou, vou explicar sobre isso aí. Acabou, filho. Não anota não para ver. Não grava como alguns gravavam para ver. E a cidadã lá queria que o professor fosse como professor de primário. Escrever na lousa, ficar ditando. Porque agora nos alargou o Senhor, vírgula, e cresceremos nessa terra. Como assim, gente? Deus não vai entrar no seu ritmo. Ou você entra no ritmo dele, ou você entra do jeito que tem que ser para ele, você vai sobrar. É para mim, é para você, é para todo mundo que está aqui, para quem está assistindo. Ou você entra no ritmo dele, ou você sobra. Ah, pastor, serei contigo por onde quer que você andares. A você cabe bom ânimo, coragem. A você cabe a se esforçar. Estou contigo, não te deixarei, não te desampararei, como fui com Moisés, serei contigo, somente creia. Acabou. Então, irmãos, muitas das bênçãos que não vivemos, o motivo é falta de esforço, falta de dedicação, falta de se entregar verdadeiramente em crer naquilo e se esforçar à altura. Então está aí o recado, Deus fale mais ao seu coração. Para você de casa, vem aqui chamar a sua atenção. Aqui está aquele envelope de dízimo que você já conhece, atrás as contas da igreja. Se você preferir fazer sua transferência via eletrônica, depois você mande para nós, para o meu WhatsApp ou da minha auxiliar, o seu comprovante. Lembrando que estamos agora caminhando, a primeira data importante foi o dia de ontem, Santa Ceia do Senhor, e a próxima dia 31/7. E eu convido a você a fazer um sacrifício que for, aí vem a mensagem, esforça-te. E tem bom ânimo para estar conosco nesse dia 31 às 15 horas, uma reunião única, onde nós vamos ter ali um contato da parte de Deus diferenciado. E ali Deus vai apenas confirmar o que Ele já falou. Ele disse que Ele é um Deus que nos ama, que nós somos filhos amados. E nesse amor nós vamos caminhar. E é importante você se preparar para estar conosco. Haverá um derramar da glória de Deus, um poder especial da parte de Deus estará aqui neste lugar. E você então será transformado conforme lá está escrito. Mas aí cabe a você o bom ânimo e o esforço para que isso aconteça. Então vai ficando aí atento, a gente vai voltando falando sempre do assunto. Quarta-feira, família, 9 às 14 às 19h30. E sexta-feira, a libertação, 9h14 às 19h30, tá certo? Você de casa, fique na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.